abençoar, prosperar, repreender o devorador, o migrador, o destruidor. Ó Deus amado, dando sabedoria financeira, administrativa para todos nós, Senhor. Meu Deus, nos ensina, Senhor, a administrar aquilo que o Senhor nos dá. Ó Senhor, os recursos que o Senhor nos dá. Meu Deus, meu Pai, ajuda aqueles, ó Pai, que ainda não conseguem dizimar. Ajuda aqueles que ainda, Senhor, não conseguiram, Senhor, fazer esse compromisso contigo. Meu Deus, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Evangelista. Meus irmãos, Pai do Senhor, vamos dar continuidade ao nosso ensino do livro que foi adquirido para o seminário do pastor Messias dos Santos, Discipulado ou Proposta Bíblica. Na quarta-feira que eu ministrei, nós ministramos o capítulo 1 e hoje nós vamos ministrar o capítulo 2. Alguns dos irmãos têm esse livro aí? O irmão tem? Não? Amém também. Irmãos, hoje a ministração, o título é Princípios Essenciais do Discipulado. Nós, da diretoria do departamento, nós nos reunimos e nós optamos por não fazer um treinamento específico para quem quiser ingressar no grupo e fazer o discipulado. Então, as quartas-feiras vão substituir o treinamento. Nós não teremos treinamento por enquanto para discipuladores. Então, na realidade, quem quiser ser um discipulador, o ideal é que venha nas quartas-feiras, porque vai ser ministrado aqui o tema do discipulado. E hoje nós vamos ver princípios essenciais do discipulado. São 6. Quem viu aí no livro, é extenso o capítulo de hoje, não vai dar para falar tudo pormenorizadamente, porque é bastante extenso, mas nós vamos tentar focar nos pontos principais. E após a ministração, nós vamos oportunizar para quem quiser participar do culto ou quem quiser fazer alguma pergunta. Hoje eu estava até conversando com o Diego, né? Eu estava até lá atrás, porque a Giovana hoje está participando de uma live lá do Nordeste, onde ela está, de um musical. E eu querendo ver a live, mas o pastor me disse que hoje eu teria que ministrar, né? Então, ser pai, ser ministrante é isso aí, né? Você não poder acompanhar tudo que você quer, porque na verdade hoje eu preferiria estar vendo a live, mas nós temos que cumprir com as nossas obrigações. Os princípios essenciais aqui do discipulado, o primeiro princípio é amar. Aí no livro diz, o discípulo e o discipulador são pessoas que amam. Meus irmãos, não tem como a gente discipular sem amar. É impossível nós entrarmos no discipulado se nós não tivermos amor. Amor por quem? Amor pelas almas perdidas. O que é que nós temos que entender se nós quisermos realmente ser discipuladores? Nós temos que nos colocar no lugar das pessoas que estão vindo à igreja. Deixa eu tentar ver se eu esclareço um pouco essa situação. Tentar falar de você. Antes de você ser crente, você provavelmente era um perdido. Amém ou não? Amém. Então nós concordamos que antes de você ser crente, você era perdido. Sendo você perdido, você estava caminhando para onde? Pode falar bem tranquilamente aí, que eu não quero falar não, deixa vocês falar, que é para dizer que eu sou ruim. Você estava caminhando para onde? Para o inferno. Isso aí.
Então, e vocês estão falando, não sou eu. Então, se você era perdido, você estava indo para o inferno. E se você morresse na perdição, você ia para onde? Para o inferno, você ia para o inferno. O inferno é bom? Como é que a Bíblia diz que é lá? É quente, o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga e nunca mais sai de lá. Pelo menos até onde a gente sabe, né? Eu já vi uns testemunhos do povo que disse que saiu do inferno, mas eu não sei se é verdade. Então o amor significa o quê? É você se colocar no lugar de quem está indo para o inferno. É você ter essa empatia. É você se colocar no lugar da pessoa. E a salvação, a gente tem que entender, irmãos, que ela não é uma exclusividade nossa. A salvação não é só para mim. Não é porque eu sou salvo, agora está tudo resolvido. Não é assim que funciona. A salvação é para todo mundo. Eu estava até pregando numa igreja esses dias atrás aí, ou ensinando a EBD, não me lembro bem. E até eu dizia lá que nós temos que separar o que é o pecado, o que é o pecador. Porque o pecado, nós temos que aborrecer o pecado. Por exemplo, eu até mencionei o exemplo lá do homossexualismo. O homossexualismo é um pecado. Então significa que nós não podemos concordar com essa prática. Mas o homossexual, ele é bem-vindo na igreja. Ele é bem-vindo, ele deve ser respeitado, ele deve ser amado, ele deve ser bem tratado. Amém ou não? Amém. Então o homossexual que entrar na igreja, ele não pode ser vítima de preconceito. Porque nós não podemos odiar, não é a pessoa. Nós temos que odiar, é a prática. E assim todos os outros pecados, assim a prostituta, assim nós. Eu não sei qual é o seu passado, de repente você era alguém que era bebedor de cachaça, alguma outra coisa aí. Eu não tive esse passado assim. Mas se não fosse Deus na minha vida, eu também seria uma pessoa errada. E talvez mais errado que vocês tudo aqui. Porque Deus conhece cada um, né? Então nós temos que amar. Por quê? Porque sem amor a gente não vai na direção da pessoa para poder discipular. Aqui diz, amar o mestre acima de todas as coisas. O primeiro amor que você tem que ter é a Deus. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E diz mais aqui, o amor que nós temos que ter é um amor que aborrece os nossos familiares. Abre a sua Bíblia aí, Lucas 14, 26. Lê para nós, por favor. O que abrir primeiro, então se quiser ler no livro, está aí a leitura. Lucas 14, versículo 26. Isso é muito sério, né, irmãos? Amar Jesus mais do que a gente ama os parentes. Já pensou? Você amar Jesus mais do que você ama sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha. Isso é uma coisa séria. Será que nós temos esse amor por Jesus? Será que eu amo Jesus mais do que eu amo meus pais? Do que eu amo meus parentes? O que é que eu priorizo na minha vida? E aí, às vezes nós podemos pensar que amamos, né? Nós podemos pensar que amamos a Jesus acima dos nossos familiares. Mas, se nós somos provados, será que nós amamos? Deixa eu te colocar uma prova aqui. Uma prova muito comum, não para nós, mas na igreja perseguida. Na igreja perseguida, é muito comum a prova de amor. Em que sentido? Eu não sei se você já viu algum vídeo nesse sentido, mas lá como é que eles fazem? Na Coreia, são coisas comuns. Talvez você não se deparou com isso, mas acontece. Na Coreia do Norte, por exemplo, eles pegam seu filho. Pegam seu filho, eles colocam na mira de um fuzil e falam assim, nega Jesus, senão eu vou matar seu filho. E aí? O que é que você faria? Isso aqui que eu estou falando não é ficção, é a realidade. Na igreja perseguida funciona assim. Eles pegam lá um pastor, levam o pastor, sequestra ele, leva lá os filhos dele e fala assim, ó, nós vamos te dar uma chance. Você vai negar esse Jesus aí, nós vamos deixar seu filho viver. Existe um relato, irmãos, que é impressionante. Vou só falar esse relato aqui para eu seguir. Lá na Coreia do Norte, uma família inteira foi enterrada viva por não negar a Jesus. Cavaram um buraco, pegaram lá os pais,
Eu sei que isso é meio chocante, mas é para você entender que tipo de amor que Jesus está falando aqui. Pegaram os pais, os filhos, colocaram no buraco e começaram a jogar terra. Começaram a jogar terra e falaram: nega Jesus. E os filhos gritando para o pai: nega, pai. Já pensou isso, uma situação dessa? Nega, pai, nega Jesus. E a terra caindo em cima deles lá. E o pai tendo que resistir e falando: não, nós não vamos negar Jesus. Então, quando Jesus Cristo fala desse amor que é superior à nossa família, é uma situação como essa. Essa família, ela foi enterrada viva. Nós falamos assim, irmãos, a gente não sabe o que vem pela frente. Para nós aqui do Ocidente, essa é uma realidade muito distante, por enquanto. A gente não conhece essa realidade de ser perseguido, não desse jeito. A gente não conhece a realidade de alguém apontar um fuzil para a cabeça de um filho nosso e falar: ou nega Jesus ou seu filho vai morrer. Mas, lá na época de Jesus, os discípulos, lá no Oriente Médio, funcionava assim. O Império Romano, talvez foi um dos impérios que mais matou crente até hoje. Porque eles entravam, o próprio apóstolo Paulo, ele era um desses perseguidores, entrava na casa do crente, eles matavam por ser crente. Então chegava lá e matava todo mundo porque era crente. Então, o amor que nós temos que ter a Jesus, a gente fala, por exemplo, assim: você deixar de curtir com a sua família para você discipular, isso não é nem prova de amor, irmão. Você acha que isso é prova de amor? Você deixar de curtir com a sua família para discipular, isso é obrigação. Isso não é prova de amor. Na verdade, isso é uma bobagem. Eu dizer assim: eu vou comparar curtir com a minha família ou discipular. Isso é uma besteira. Isso não é nem coisa para a gente considerar. Prova de amor com relação à família é isso: é você ter a sua família lá morrendo e você ter que, mesmo assim, dizer que não nega Jesus. Aborrecendo as riquezas. Abre a sua Bíblia aí, irmãos, Mateus 6, 24. Ou então leia aí no livro, Mateus 6, versículo 24. Rapidinho, por favor, Mateus 6, 24, para a gente poder ganhar tempo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém. Mamon, as riquezas, é a única coisa que Deus chama de Senhor. É a única coisa que Jesus fala que compete com Ele. Existe a idolatria, mas dentre as coisas que nós cobiçamos, a única coisa que Deus fala que compete com o coração do homem, com relação a senhorio, são as riquezas. E Ele dá o nome de Mamon. Então o nosso amor, ele deve estar acima das riquezas. Como é que é isso? Eu preciso amar Jesus mais do que eu amo meu dinheiro. Eu estava vendo um testemunho ainda hoje à tarde. Eu fiquei pensando naquela situação. Eu me coloquei na situação daquela pessoa, porque eu não sei como eu agiria. Era um judeu, e esse judeu, ele diz que Deus falou para ele assim. Ele estava bem sucedido nos negócios dele, e Deus falou para ele assim: larga o teu emprego, as tuas riquezas deixa para lá, que você conquistou, volta lá para o teu povo, porque eu tenho uma obra para fazer com você lá em Israel. E ele disse que quando chegou em casa, ele era casado, ele queria saber a reação da mulher dele, porque ele entendeu que era uma proposta que vinha da parte de Deus. Larga tudo que você está fazendo, larga teu emprego, larga tuas riquezas, e você vai me servir lá em Israel. E é engraçado que ele fala, irmão, não sei se já aconteceu isso contigo. Ele diz que ele sentia que havia um bloqueio na vida dele, um bloqueio na vida financeira. Ele disse que sentia que, ele inclusive disse que participou de um congresso de avivamento, ele pediu para Deus abrir as portas. Você vê como é que a coisa é sutil, né? Pediu para Deus abrir as portas financeiras, e ele disse que mesmo pedindo havia um bloqueio, porque a vontade de Deus para ele era outra. Era ele largar o que ele tinha, inclusive o emprego, e ir servir a Jesus lá em Israel. Eu fiquei me colocando na situação daquele rapaz. Eu não sei se eu teria condições de ouvir. Acho que Deus tem que confirmar algumas vezes isso aí para mim. Eu falo por mim, eu não sei você.
Porque colocar Deus acima das riquezas, irmãos, não é simplesmente você dizimar e nem você ofertar. Você fala, não, eu coloco Deus acima das riquezas porque eu dizimo e oferto. E se Deus te chamar para ser um missionário lá no lugar que você vai comer peixe? Eu não sei se vocês lembram, uma vez foi lá na sede missionário, talvez o Diego vai lembrar. Que ele disse que a comida que ele comia era peixe frito com escama, você lembra disso? Ele disse que a comida dele lá era peixe frito com escama. Um lugar que o povo come terra. Vocês já viram lá na África? Eles comem terra, pedaço de tijolo, para matar a fome. E esse missionário comia peixe frito com escama. Quer dizer, ele deixou a vida dele. Então assim, o que é amar a Deus acima das nossas riquezas? Se Deus te chamar para você abandonar tudo. Eu lembro numa fraternal, a fraternal tinha outro nome antes, era retórico, como é que era? Retórico? Eu lembro numa fraternal, eu acho que eu tinha chegado há pouco tempo na Assembleia de Deus, e eu me lembro do pastor que ele está em aliança até hoje. O pastor, ele era concursado de Furnas, concurso federal, ele era de Furnas, né? Aquele pastor lá, não sei se você lembra dele, o João Batista. Concursado de Furnas, né, senhor? Concursado de Furnas, concurso federal. E abriu mão do concurso para ser pastor. O Lucimar, que está lá no Maranhão, ele era concursado da Unirg. O município não paga bem não, mas um dos melhores salários que tem no município é a Unirg. O município paga, está gravando aqui, o município é 100%. Então o que acontece? Na verdade, colocar Deus acima das riquezas, amar Deus mais do que as riquezas, às vezes é isso aí. Nós abrimos mão de coisa que para nós é essencial, né? Para você às vezes ter um emprego lá, coisa que você nem cogita abrir mão do seu emprego para amar Jesus. Agora, se Deus te chamar, a gente tem que fazer esse exercício, né? Talvez você vai falar assim, Silmar, vou dizer que foi da carne. Foi a carne que me chamou. Mas a Bíblia diz aqui que a gente não pode ter dois senhores. Se o Senhor trabalho, o Senhor dinheiro, o Senhor retorno financeiro estiver acima do Senhor propósito de Deus para a minha vida, nós temos um Senhor na minha vida. Sim ou não, irmãos? Porque é fácil a gente falar assim, não, eu não sou avarento porque eu dizimo, eu oferto, tá, você não é avarento, mas e aí, se vier uma proposta para você abandonar tudo? Você vai colocar Deus acima do que Ele te deu, porque o teu trabalho quem deu foi Deus. Então amar a Deus acima das riquezas é isso, é um critério que o discípulo tem que ter, porque, irmão, a vida do pastor, a vida de quem faz a obra de Deus, ela é assim, ela é desapegada. A do pastor do João Batista, né? A do Maranhão. Eu estava perto, eu estava admirada, sabe? Por que o senhor não fez dois? Irmãos, mas é um negócio que a gente pensa assim, né? A Sueli está falando aqui, no jeito que vocês estão ouvindo, diz que a mulher do pastor chorava da alma. Claro, ela está pensando que o padrão de vida dela vai cair, é isso que ela está pensando. O padrão de vida dela vai cair, acostumada a dormir no caminho com ar-condicionado, comer do bom e do melhor. Vai cair o padrão. Ela trabalhava também, Pois é, trabalhava. Agora vamos pensar diferente. A Bíblia diz assim: juntar tesouro aonde? No céu. Eu vi uma experiência, também foi hoje eu estava vendo uns treinos diferentes. Não vou nem falar onde foi não. São experiências que eu não posso dizer para vocês se é verdade ou não, porque experiência, irmão, é experiência. Quem sabe se é verdade ou não é quem viveu. O cidadão, ele disse que ele era muito rico lá dos Estados Unidos. Ele era piloto de avião, rico. E diz que do dia para a noite ele deu uma doença chamada Guillain-Barré. Alguém já ouviu falar dessa doença? Guillain-Barré é uma doença que vai paralisando o cidadão. Ele vai paralisando e dá muita dor terrível. Aí diz que do dia para a noite ele ficou com Guillain-Barré. E aí, ele disse que piscar o olho doía. Diz que para piscar o olho assim doía, para piscar o outro doía. Ele disse que treinava para piscar o olho. Está dormindo não, né, Diego? Vem para trás. Piscar o olho doía.
Aí ele disse que ele, vou resumir aqui que tem muita coisa para falar. Ele disse que estava tomando os remédios para dor. Ele disse que tomou um remédio para dor lá muito forte. E aí, segundo ele diz, não sei se você já ouviu falar de experiência de quase morte. A Sueli deve saber que ela mexe com o hospital. Tem gente que morre clinicamente. Eu conheci pessoa que morreu assim clinicamente. Morre e fica lá uns minutos apagado. Segundo ele diz que teve uma EQM, experiência de quase morte. Por isso que eu estou falando, gente, é experiência. Não estou falando que é verdade nem que é mentira. É experiência do camarada lá. Nessa experiência que ele teve de EQM, ele saiu do corpo, viu o corpo dele na caminhonete lá, desmaiou. Aí disse que, eu vou resumir, que a conversa dele lá foi muito grande. Ele disse que viu os demônios, não sei mais o que. Resumindo, ele disse que não cria em Jesus. Ele disse que primeiramente ele ficou assim, perto da porta do inferno, tal, e depois Jesus buscou ele. Resumindo, ele disse que chegou lá no céu, na parte que eu quero falar para vocês. O anjo foi pegar o livro dele. Isso aqui quem fala, o Eduardo Reis fala disso. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele falando que nós temos um livro, que é o livro da expectativa de Deus para nós, e um livro das nossas obras. Ele disse que tudo que a gente faz está registrado lá. Eu até falaria um termo para vocês aqui, mas é um pouco estranho. Alguém já ouviu falar de registros acásticos? Alguém já ouviu falar disso aqui? Registros acásticos, alguém ouviu falar? Então não vale a pena explicar. Mas enfim, tudo que nós fazemos está escrito lá. Ele disse que o livro dele era como se fosse um menu de restaurante. Era fino. Ele disse que quando chegava lá, era fino o livro dele. Quer dizer, ele não tinha nada a apresentar para Deus. Então essa questão de nós colocarmos a nossa vida espiritual diante das riquezas é porque vai chegar a hora de nós recebermos a nossa recompensa. E às vezes nós temos muito aqui na terra que vai ficar aí. Por isso que Jesus Cristo fala: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então às vezes, mano, nós vamos deixar muita coisa aqui, mas quando chegar no céu vai ter uma recompensa. Essa recompensa é pelo que a gente fez. Por isso que Jesus Cristo fala para nós olharmos para o reino dos céus. Nós olharmos para a nossa vida além da matéria. Porque na matéria aqui você pode conquistar muita coisa, mas vai chegar a hora que além... E se você for esperto, se nós somos inteligentes, a nossa vida aqui é o quê? 70, 80. Apesar de que dizem os cientistas que nós temos... Nosso físico ele é constituído para viver 120 anos em qualidade de vida, né? Bateu certinho que está lá em Gênesis, né? 70, 80. Lá no céu é a vida eterna. Então é muito melhor nós deixarmos muitas vezes de conquistar aqui e conquistar no céu, né, Sueli? A mulher chorou, mas lá no céu ele tem as riquezas. Aborreceu o mundo. 1 João 15 a 17. Leia para nós aí, irmão, por favor. Só essa parte que eu quero ler aqui, depois eu vou só passar por cima, porque é muita coisa. 1 João 2, de 15 a 17. 2, de 15 a 17. Irmãos, é uma coisa interessante isso aqui, porque Jesus Cristo, Ele não pede de nós nada que Ele não tenha feito. Se você for ver essa sequência aqui, desejos da carne, desejos dos olhos e soberbo do mundo. Foi exatamente nessas três áreas que o diabo tentou Jesus. Se você olhar a tentação de Jesus, foi nessas três áreas. Qual que era o desejo da carne de Jesus naquele momento? Ele estava com o quê? Ele estava com fome. O diabo, ele estava 40 dias de jejum. 40 dias de Jesus dá fome, dá louco? Dá fome. E aí o diabo chega e fala assim: transforma essas pedras em pão. Você não é bom? Você não é Jesus? Transforma em pão. Desejo da carne. Desejo dos olhos. Ele vai lá e mostra para Jesus os reinos, né? Tudo isso aí te darei
se prostrado me adorares. Aí mostra, e realmente o diabo dá, irmão. Existem pactos que o povo faz com o diabo aí, o diabo dá, só que ele toma. A diferença é o seguinte, ele dá. O pessoal acha que, por exemplo, eu vou tentar não ser polêmico aqui, para não deixar, né, seu Zé, não deixar nenhuma pulga na orelha, atrás da orelha de ninguém. Mas o povo pensa que macumba não funciona. Funciona, irmão. Macumba funciona. Você acha que não funciona? O povo fala assim, as coisas das trevas não funcionam. Não funciona, está na Bíblia. A Bíblia diz que quando Moisés ele foi disputar com Janes e Jambes, a mesma coisa que Moisés fazia, os feiticeiros faziam também, ou não é assim? Era a cobra para Moisés cobra, os feiticeiros a cobra. Quer dizer, o que eu quero falar com isso? O diabo, ele oferece essas coisas aí e o povo enriquece. O povo enriquece com o diabo. Enriquece ou não? Enriquece, só que o diabo ele toma. Você já viu esse povo que morre com 27 anos? Alguém já ouviu falar? Esses artistas, já? Pode prestar atenção, tem um monte de artista aí que morre com 27 anos. A Elô tá mais ligado que a mãe dela olhou assim, ó. Eles fazem pacto, só que o pacto tem tempo de duração. Você pode pegar aí esses artistas aí, boa parte deles dá 27, morre. Então tem um tempo de usufruir. O diabo dá esse tempo. Só que ele vai ter que pagar com a alma. E usufrui o quê? Usufrui de riqueza, de não sei o quê. Então o diabo estava falando para Jesus que ia dar reinos, e daria mesmo. Só que Jesus fala o quê? Somente ao Senhor servirás. Então assim, as coisas que ele está falando aqui são coisas que podem também nos tentar. Porque a soberba da vida, o diabo fala assim, você é o Jesus, Filho de Deus. O que é você ser soberbo? É você se achar, né? Você se achar mais do que você é. Então o diabo chega para Jesus e fala, você é Jesus, Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. E o diabo sabe da Bíblia, irmão, porque ele fala o que? Está escrito, aos teus anjos darão ordem do teu respeito. Então ele fala, pula daqui que os teus anjos vão te aparar. Eu fico vendo um tanto de crente, você vê, Jesus que era Jesus, irmão, não ficou com essas brincadeiras, né? Ele era o Filho de Deus. Agora tem uns crentes que eles querem desafiar o diabo. Eu nunca vi uns crentes tão desmiolados desse tanto. Tem uns crentes que eles são, eu não sei nem que palavra que eu falo. Vem em mim, diabo rei, não sei mais o que é, eu sou de oração. Irmão, para com isso, irmão. Tem uns crentes que sobem para o monte, não tem alguns crentes de monte, ele sobe para o monte, parece que ele desce, virou super saiyajin, está lá, zum, piscando. Jesus que era Jesus, irmão, não teve essa soberba. O diabo estava desafiando Jesus lá, pula daí, Jesus, tu não é o bom? Ele fala, não, sai daqui, diabo, quero conversa contigo não. Então veja, essas áreas aqui são áreas que podem tentar a mim e você. Desejo da carne, a carne oferece muita coisa para nós, irmão. Desejo dos olhos, que foi por onde ela foi atraída, né? A gente olha as coisas e deseja. E a soberba da vida, o que é a soberba da vida? É a gente achar que está por cima da carne seca, e é aí onde a gente cai. Aborrecendo a si mesmo. Quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo irá preservar. Então, o amor é o primeiro princípio. Aí diz aqui amor ao próximo, diz aqui na revista, no livro, tem que ter, o discipulador tem que ter amor ao próximo. Aqui diz, amar sem hipocrisia. Existem uns que querem demonstrar amor ao próximo, é assim, eu ia até falar um negócio aqui, mas está sendo gravado, eu não vou falar não. Existem uns que eles querem fazer as coisas para aparecer. Vou lá na casa do Beltrano, obrigado Ana, Deus te abençoe profundamente, eu estava precisando. Vou lá na casa do Beltrano, vou levar uma cesta básica para ele. Beltrano, segura a cesta básica aí, tira a foto, reposta lá. Vai evangelizar não sei aonde, está com aquele tanto de sopa. Irmão, uma coisa é você registrar a situação, sou contra não. Você registrar o momento, isso aí não é errado não. Agora, quando a pessoa tem no coração dela fazer o bem, para estar postando em rede social, é a mesma coisa desse povo que vai orar em monte e fica gravando, irmão. Isso é uma bobagem. O povo só
eu estou aqui no monte, e fazendo a live lá, estou aqui no monte, meu Deus, aqui está frio, está chuvoso. Irmão, que mérito é que ele acha que vai ter diante de Deus um negócio desse? É a mesma coisa desse povo que diz que ama, mas eles amam só para registrar, só para aparecer. Então, por que fala aqui? O amor ao próximo tem que ser sem hipocrisia. Nós temos que amar. A Bíblia fala o quê? Que a mão direita, a mão esquerda que não pode ver, qual que é que não tem que ver? Acho que a mão esquerda não pode ver, que a direita fez. Por quê? A gente não tem que estar fazendo as coisas para aparecer. Temos aí, irmão, aqui na igreja não tem não, graças a Deus. Eu estava até conversando com alguém esses dias aí. Existem pessoas que eles ofertam, mas eles não ofertam para a obra. Eles ofertam para determinadas pessoas. Uma coisa é a pessoa ter amor à obra e ofertar para a obra, independente de quem está pedindo. A obra está precisando, quem está pedindo é o fulano, vai lá, oferta. É o ciclano, vai lá, oferta. Agora, por que tem gente que só oferta se aquele ciclano pedir? Se aquele Beltrano pedir? Se o pastor pedir? Então a gente tem que avaliar, será que realmente está tendo um amor ao próximo? Será que essa oferta que está sendo ofertada lá realmente é uma oferta de amor? Ou tem algo por trás dessa oferta que está sendo entregue? Ele tem que entender, porque só oferta se o pastor pedir. Ou seja, talvez está querendo alguma coisa do pastor, quer fazer uma moral com o pastor e vai lá dar aquela oferta gorda, porque é o pastor que está pedindo. Por que esse irmãozinho pedindo uma oferta do mesmo jeito? Um líder de departamento pedir, por que não oferta também? Então o amor tem que ser sem hipocrisia. O amor ao próximo ele tem que ser sem hipocrisia, né? E sem interesse pessoal, já emendando aqui, sem interesse pessoal. A gente está vivendo uma época de muito interesse pessoal. Irmãos, eu não sou velho, mas também não sou novo, né? Todos meus, estou quase na meia idade, estou achando que estou na meia idade, sei lá, não entendo esses trem direito, né? A gente chega nos 40 e pouco e já está mais para lá do que para cá. Mas se tem uma coisa que eu tenho aprendido, irmão, com relação ao ser humano, existe um versículo na Bíblia que fala assim: maldito o homem que confia. A gente relativiza esse versículo. A gente relativiza, fala, não, isso aqui é até certo ponto. As experiências que eu tenho tido na minha vida têm me mostrado o seguinte: se você vai fazer alguma coisa, faz sem esperar nada em troca. Você vai fazer qualquer coisa para a pessoa, seja quem for, até parente, e parente às vezes ainda é pior. Vai fazer alguma coisa, faz sem pensar, porque a gente se frustra demais. A gente fica muito frustrado pensando assim: meu Deus, tanto que eu ajudei aquele fulano, tanto que eu ajudei aquela Beltrana, olha aí o que está me devolvendo. E tem muita gente dentro de igreja que eles querem fazer coisa por interesse pessoal, e no discipulado não tem isso, irmão. Discipulado é entrega. Discipulado você vai fazer ali, é entregar. Não fique esperando nada de volta não, irmão. Você vai discipular alguém, você vai discipular por amor. Você vai discipular para Deus abençoar a vida da pessoa. Você vai discipular para ver aquela pessoa evoluir. O discipulado é entrega. Quando Jesus escolheu lá os 12 discípulos dele, ele escolheu gente que não tinha condição de devolver nada para ele. Primeiro, quando ele veio para cá, já veio deixando a riqueza dele para trás, o reino dele para trás. Quer dizer, ele já veio deixando a riqueza dele, o trono dele, o reino dele para trás. E quando ele escolhe gente que não tinha condição de devolver nada para ele. Ele escolhe pescador, ele escolhe coletor de imposto lá, malandro, às vezes, sei lá, que eles eram considerados malandros naquele tempo lá. Escolhe gente que não era para devolver. E quem Jesus coloca para liderar é uma pessoa que não tem condição de devolver para ele nem o básico, nem a liderança, que era Pedro. Pedro não tinha condição nem de devolver para ele a liderança que Deus queria que ele devolvesse, irmão. Você vê como é que as coisas são.
Como é que Deus olha? Por isso que quando Samuel foi escolher o novo rei, ele estava todo atrapalhado, ele estava olhando como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem vê o que pode ganhar, o homem vê o que está na frente dele. Agora Deus não. Jesus escolheu um homem que nem preparado estava. Você está lá na sua empresa. Eu duvido, se você for gestor, se você vai escolher alguém despreparado para liderar uma equipe. Vai? Não vai. Você vai olhar o currículo da pessoa. E qual que currículo engana, né? Tem uns povos com currículo aí que é uma coisa mais linda do mundo, mas não sabe fazer nada. Você vai olhar o currículo da pessoa. E você vai ver se ela pode te dar um retorno. É assim ou não é? O normal é isso aí, mano. Jesus, ele olha para Pedro, o bicho velho ignorante. Eu gosto de falar mal de Pedro, porque Pedro é bom, Pedro meteu o cacete que ele era mesmo. Ignorante, bicho velho rude, violento, cortava a orelha dos outros. E Jesus fala, é tu que vai liderar. Tu já pensou um negócio desse? Aí eu te pergunto aqui, tinha gente mais preparada que Pedro no meio dos 12? Tinha. Tinha, irmãos. Provavelmente tinha gente mais estudada do que Pedro. Pedro era... Você vê as cartas de Pedro, a simplicidade. E não era nem ele que escrevia. Acho que você... A carta, por exemplo, só para te situar aqui que eu tenho que andar, o Evangelho de Marcos, ele deveria chamar Evangelho de Pedro. Porque na verdade, quem ditou o Evangelho de Marcos foi Pedro. Marcos, ele é um escritor do Evangelho. Mas ele escreveu porque Pedro passou as informações para ele. E ele é um evangelho sucinto. Você pega dos 4 evangelhos, ele é um dos mais sucintos que tem. Porque Pedro dita o evangelho para Marcos. Então veja, Jesus Cristo, quando ele escolhe as pessoas, ele não está esperando escolher ninguém que vai devolver nada para ele que ele já não tenha. Ele escolhe para transformar. Ele escolhe por amor. Então o discipulado é você olhar para alguém e falar assim, eu quero investir nessa vida para ver ele transformado, para ver ele melhor, para ver essa pessoa servindo a Jesus. O discipulado é isso. Eu não posso discipular alguém no amor interesseiro. Não, vou discipular alguém porque aquela pessoa ali... Não, irmãos. O discipulado é sem interesse nenhum. Senão não é discipulado. Se tiver algum tipo de interesse por trás do discipulado, ele já está errado. O discipulado é investimento na pessoa para ver a pessoa transformada, porque foi isso que Jesus Cristo fez. Segundo princípio, a renúncia. Aí fala aqui, qual é a renúncia? Cruz. Irmão, deixa eu perguntar para vocês aqui, qual de vocês aí carrega a sua cruz? Quem carrega a cruz aqui nessa noite? Fale para mim. Carrega mesmo, irmão? Você sabe o que eu estava pensando esse dia lá em casa? Vamos ver se você concorda comigo. Vai parecer um pouco meio exagerado, mas é real. Eu tenho a minha descendência de tudo que é espécie. Eu tenho negro, tenho índio, tenho branco. E se tiver mais coisa, acho que eu tenho também. Minha bisavó era índia, meu pai, acho que o pai dele era... O pai de pai era negro, tem português e francês na minha família. Tem tudo. Só que os pretos são fortes, acho que predominam os pretos na minha conta. Aí eu estava pensando lá em casa o seguinte, esses dias. Se você pegar a tua vida hoje, o jeito que ela é, onde você dorme, o que você come, como você faz as suas necessidades fisiológicas, a sua vida hoje é de rei. É de rei, irmão. Pega como é que os reis viviam antigamente. Era do jeito que classe média aqui no Brasil vive. Eles tinham comida boa igual nós. Você acha que os pobres... Eu estava pensando nos meus antepassados escravos, né? Eu estava pensando, rapaz, eu não posso reclamar não, porque meus antepassados escravos nem lugar para fazer a necessidade fisiológica eles tinham. O que eles comiam era o que dava para eles. Aí a gente fica pensando assim, a gente carrega uma cruz. Eu estava pensando exatamente isso. A nossa vida, irmão, de muitos de nós é vida de rei. A nossa casa é um pequeno palácio real de muitas pessoas da antiguidade. Você fala assim, mas está exagerando. Irmão, a gente tem conhecimento hoje que tem as pessoas mais sábias do mundo que não tinha. Viveram a vida todinha, não tem conhecimento que a gente tem 1 hora hoje da nossa vida. 1 hora.
Hoje, em 1 hora, você pode ter mais conhecimento do que uma pessoa que viveu a vida todinha no passado lá. Então, quer dizer, a nossa vida hoje, mesmo de quem não tem lá muita coisa, o povo andava a pé, não sendo de carro. Os que não andavam a pé andavam puxando. Você pega lá na China, e na Índia até hoje ainda tem. Tem uns lá que puxa carroça, tem ou não tem? Tem. A gente fala assim, a gente renuncia. Renuncia o que nós renunciamos? O que nós renunciamos hoje em dia? Qual que é a nossa renúncia? A gente renuncia para estar no culto 1h30, isso é renúncia? Ah, eu renuncio, eu estou aqui na igreja. Renúncia, você está aqui 1h30, 2 horas, você renuncia. Tem um monte de igreja perseguida é que eles queriam ter a oportunidade de cultuar, igual nós cultuamos e não podem. Tem gente aí morrendo que eles queriam um dia de culto e não pode cultuar, irmão. Eles queriam ter uma Bíblia para ler, eles não podem ler Bíblia. Eles não podem, eles têm página da Bíblia rasgada para poder ler. E um rasga a Bíblia e dá uma página para o outro. E a gente fala que renuncia, o que nós renunciamos? Que cruz é essa que a gente carrega aqui hoje em dia? Que cruz que nós carregamos como crente, irmão? Você evangeliza quem? Você discipula quem? Você gasta seu tempo fazendo o que para Deus? O que você está renunciando do teu tempo para fazer para Deus? Que renúncia é? Pega o teu tempo a maioria dele é para trabalho. O resto que fica é para divertimento ou família. E a gente vem na igreja e acha que está fazendo muita coisa. Que renúncia é essa que nós temos? A gente tem que pensar, porque o nosso parâmetro de cristianismo ele é muito raso, infelizmente. O parâmetro ocidental ele é raso. É o parâmetro de tudo. Nós temos tudo, irmão. Talvez por isso a gente é como é. A igreja só está vazia, sabe por quê? Porque não tem perseguição no Brasil. Se o Marco exagera, deixa vir uma perseguição no Brasil para ver se a igreja não vai encher. Vai encher. A Bíblia registra que os maiores crescimentos e avivamentos da história, eles surgiram de perseguição, não foi de bonança não. Os maiores avivamentos do mundo no cristianismo veio de perseguição. Quando a gente não tem mais nada. A Giovana, eu estava até falando com ela, e quando ela voltar, se o pastor falou que as quartas-feiras vão continuar do jeito que está. Então, enfim, uma quarta-feira eu vou pedir para a Giovana ministrar o que ela está vivendo lá. Eu acho que vai ser enriquecedor na igreja, vai ser uma maneira dela devolver também o investimento que os irmãos fizeram para ela poder viajar. A Giovana estava contando lá um negócio interessante. Eles chegaram lá, eu não vou falar tanta coisa não, que é melhor deixar ela falar, mas eles chegaram lá e eu sofri. Vocês me viram desmaiando aqui, acho que é em parte é por causa disso aí, porque chegou lá, aconteceu um negócio que eu não estava nem preparado para passar, que eles ficaram do dia 28 ao dia 31 sem dar notícia nenhuma para os pais, nenhuma, porque eles foram para um tal de survival lá, então eu estava sem notícia nenhuma da Giovana. As notícias que eu tinha dela eram do grupo que tinha lá, então eles foram me deixando aflito, né? Acho que qualquer pai ficaria, já é aflito ficar lá, agora você imagina ficar lá sem notícia. Aí diz que chegou lá o grupo deles lá, eles foram um tal de survival. As fotos que tem lá, irmão, talvez ela vai projetar aqui o dia que a gente tiver oportunidade, é um barracão. Eles tinham que dormir nesse barracão, na areia, comer só o que dava, o banho cronometrado, banho uma vez por dia e cronometrado, porque eles estavam lá no treinamento missionário, eles estavam querendo colocar aqueles jovens para entender o que é missão. E a Giovana estava nos contando que ela viveu algumas experiências lá já, acho que ela veio cheia de experiência, mas uma delas que ela me contou, que eu quero repartir com os irmãos para poder continuar aqui,
O tempo já está até acabando, não vai dar nem tempo de falar quase nada. Ela disse que teve um dia que eles estavam lá nesse barracão, não é nem um barracão, uma estrutura lá fechada, assim, tampada por cima, tipo um barracão, uma lona assim. Chegaram lá, uma simulação, só que eles não sabiam de nada, uma simulação da igreja perseguida. Eles chegaram lá, assustando aqueles meninos, levanta, aquele negócio lá, apavorando aqueles meninos lá. Teve um menino de pressão, a pressão do menino caiu. Levanta, sai, menino cai de pressão. Eles simularam a igreja perseguida lá. E a Giovana disse que chorou demais. Uma coisa que me marcou, que ela falou foi: pai, uma coisa que me marcou, que naquela situação que eu estava, eu aprendi que a única coisa que eu tinha era Deus. Então ela estava falando das experiências dela lá, que é o que muita gente vive, irmão. E a gente fica nessa vida nossa aqui, achando que a gente está fazendo muita coisa. Tem muita gente por aí afora que a vida deles é essa. A única coisa que eles têm é Deus. Eles não têm mais nada. Eles não têm mais onde se apegar. Então a vida deles é a vida de renúncia de verdade. Você vê lá na África, na Nigéria, por exemplo, se você quiser, a internet está cheia desses vídeos aí. Você acessa lá Portas Abertas, é só o que tem. Lá na Nigéria, eles estão tendo culto, Diego. Eles jogam bomba lá dentro. Eu estava vendo uma igreja lá que foi reconstruída 11 anos depois. Eles estavam tendo culto. O grupo terrorista chega e joga bomba lá dentro, explode tudo e mata todo mundo metralhado. E quem não quiser morrer tem que deitar e ficar lá. Aí a adolescente levanta, o pai está morto, a mãe está morta. É assim, irmãos. Então quando fala de renúncia, eu acho bobagem eu ter que falar para os irmãos assim: irmãos, renuncia seu tempo para discipular. Irmão, o que é isso? Quem tem uma noção do que é cristianismo, achar que isso é renúncia, não é renúncia não, irmão. A gente tem que se organizar para fazer isso. Então dizer assim: não, eu vou discipular e vou fazer muito, eu vou renunciar parte do meu tempo a discipular. Muito, irmão? Você acha que isso é muito? A gente tem que se organizar. A gente tem tudo. A gente tem tudo aqui no Brasil. Você tem tudo. Você tem um carro para você ir. Você tem Bíblias para você distribuir. Você tem tudo. Nós temos tudo. Você sabe o que é discipular a gente lá sem Bíblia, sem nada? Eles têm inclusive vou sugerir para vocês, a Portas Abertas, que é a revista missionária que eu assino já tem um tempo, eles têm um intercâmbio lá. Se vocês quiserem, depois vocês podem se inscrever. Como é que é esse intercâmbio? Eles te colocam no avião, te levam para o Iraque, te levam para o Irã. Estou brincando, não é sério. E te coloca lá. E você fica lá vendo o que é a realidade da igreja perseguida. É você ter que discipular a sua Bíblia. A capa dela, se você quiser, tem que ser a capa do Alcorão. Se você quiser carregar, o Alcorão. Ou então você tem que enterrar ela no chão. Eu estava vendo lá um testemunho de um crente coreano. A menina chegou em casa, a polícia da Coreia. O que eu estou falando aqui não é nada ficção não, viu, irmão? É real. A menina coreana chegou lá na casa dela e a polícia da Coreia estava lá. A polícia coreana. E quando ela chegou, a polícia estava lá na casa dela desenterrando lá. Pegando a pá e começando a desenterrar. Aí a menina não tinha assim muita noção do que estava acontecendo. Aí quando a polícia desenterrou a Bíblia. E ela falou assim, que a partir do momento que viu que a polícia desenterrou a Bíblia, ela chamava de livro, que ela não sabia por que aquele livro era tão perigoso. Ela sabia que nunca mais ela veria o pai dela. E nunca mais ela viu.
Porque a polícia da Coreia desenterrou uma Bíblia que estava enterrada lá na casa deles. Então a gente fala, por exemplo, de renúncia. Nós achamos, por exemplo, que nós renunciarmos nosso tempo, para nós discipularmos é muita coisa. Não é muita coisa. E a gente tem que ter essa consciência de que a gente está, na verdade, numa condição privilegiada aqui. Nós temos tudo para fazer a obra de Deus aqui. Nós temos tudo. E por que nós não fazemos? Porque talvez não somos ensinados de uma maneira mais impactante, ou porque nós não queremos fazer. Porque nós achamos que é suficiente vir à igreja e participar de um culto, que às vezes nem prestar o culto presta, participa de um culto. E nós achamos que isso é suficiente, é uma vida cristã satisfatória, vir na igreja e participar de um culto. Mas Deus, Ele requer mais de nós. Terceiro princípio, disposição para aprender. O discípulo, ele precisa, e o discipulador precisam ter disposição para aprender. O Diego, ele me falou um negócio interessante, eu vou falar sem citar nomes aqui, Diego, para não ser antiético. Mas nós estávamos conversando, o Diego me falou uma história interessante de um rapaz que ele acha que sabe, né? E que estava lá em determinado lugar. Tem pessoas, irmão, isso aqui é uma história real. Tem pessoas que elas frequentam a igreja e elas têm um problema. A maior dificuldade é você ensinar a pessoa que acha que sabe. É muito difícil. Por quê? Porque quando você ensina alguém que acha que sabe, ela não tem disposição para aprender. Todo mundo que ele acha que sabe muito, ele não é ensinável. Porque tem gente que eu particularmente não tenho muita paciência. Se eu vejo assim que a pessoa, ela já acha que sabe, coitado, até meu pai hoje penou. Até meu pai sofreu lá comigo, minha paciência está pouca. Então assim, se eu vejo que a pessoa acha que está bom, às vezes a gente tem que deixar, para a pessoa aprender de outra maneira. Existe um rapaz que ele acha que sabe muito, mas ele está no mundo. Ele está no mundo, mas ele acha que sabe muito. Sabe o versículo de cor, cita o versículo? Aí um dia aconteceu dele se deparar com alguém que foi aconselhá-lo. E um dos conselhos que ele recebeu, se eu estiver errado você me corrige, é que ele tinha que aprender a desaprender, não é isso? Aprender a desaprender. E tem gente que é assim, irmãos, eles têm que aprender a desaprender. Aquilo que eu acho que eu sei, muitas vezes eu tenho que desaprender para eu ter a possibilidade de aprender alguma coisa nova. Novo convertido, por que o pastor Lindomar falou um negócio aqui que eu, de certa maneira, concordo com ele? Ele fala que ele não gosta de perder tempo com crente velho. Foi isso que ele falou ou eu estou mentindo? Falou ou não falou? Falou. Ele falou que não gosta de perder tempo com crente velho, não. Que é cheio de mania, cheio de... Aqueles rios, sabe aqueles rios que vai juntando galho? Aquelas curvas de rio, que vai só juntando galho, fica aquela coisa até você tirar aquelas galhas tudinho para o rio passar. Tem uns crentes que é desse jeito. É curva de rio, vai só juntando. Aí você pega um novo convertido, ele está zerado, ele está bom para aprender. Então, por que você tem que ter disposição para aprender? Porque tem coisa, irmão, que você tem que desaprender. Tem coisa que você acha que sabe, mas não sabe. Nós aqui do altar, nós que estamos aqui em cima, os presbíteros, evangelistas, a gente tem que ter uma noção mais ou menos assim. A gente tem uma dificuldade, porque a gente, inclusive é uma reclamação nossa, a gente às vezes até quer ser discipulado, né, Diego? Porque a gente tem essa consciência de que tem muita coisa, a gente que ensina, a gente tem muita coisa que a gente precisa ser confrontado, tem muita coisa que a gente tem que aprender, tem muita coisa que a gente sabe do jeito errado. A gente, nas nossas conversas em particular, a gente fala isso, a gente sente falta de ser discipulado, a gente está aqui em cima. Por quê? Porque tem coisas que nós talvez aprendemos errado, a gente sofre por isso. Então tem coisas que a gente tem que aprender a desaprender. O que é você aprender a desaprender? Você tem que ser ensinável. Nós temos que ser ensináveis. Por quê? Porque não tem ninguém que não possa aprender e nem ninguém que não possa ensinar. Todo mundo pode aprender.
Não tem esse negócio de sentar e, não, vai ser fulano que vai falar. Olha que ele sabe alguma coisa que você não sabe. Hoje é ciclano. Olha que ele sabe alguma coisa que você acha que sabe, mas você não sabe. Ele viveu uma experiência que você não viveu. Então nós temos que ser o quê? Ensináveis. O discipulado, ele é um aprendizado de mão dupla. A gente vai discipular, a gente acha que está só discipulando, a gente está aprendendo também. A gente aprende muito com o discipulado da gente, com o discípulo. A gente não pode, inclusive o discipulador, ele não pode ter, irmãos, esse perfil de ser o ensinador. Não pode. Eu vou lá porque eu sei e eu vou ensinar. Bobagem. Você vai lá porque Deus te deu uma oportunidade de discipular alguém. É só isso. Não é porque você sabe mais do que ninguém. Deus te deu a oportunidade e você deve aproveitar. Porque se nós ficarmos com... E isso aqui é bom para as pessoas saberem. Outra coisa que eu quero falar, que eu sei que o meu tempo está acabando. Outra coisa, a maioria de nós aqui na igreja pode discipular, irmão. A grande maioria de nós aqui pode discipular. A gente se sente incapaz, mas a realidade é totalmente diferente. Quem tem uma vida cristã, que já caminhou um pouco, eu vou falar para os irmãos a minha opinião, é quase impossível ele não conseguir discipular. Ah, mas não consigo. Consegue. Eu digo isso por experiência, porque a gente, quando a gente começa a discipular, a gente pensa que é uma coisa difícil demais. Mas não é, né, Robson? Dá para levar a andar? Tropeçando e não sei o que, a gente vai levando. A gente pensa que vai dar 2 lições, dá só uma. A gente vai levando. Porque o discipulado, irmãos, acima de tudo tem que ser um prazer da igreja. A igreja precisa ter prazer em discipular. Não deveria ser uma obrigação. A igreja deveria ter prazer em receber esse privilégio. Então, a gente que é discipulador, a gente tem que ter esse entendimento. Eu tenho que ter espaço para aprender. E o discípulo também, eu tenho que ter espaço para aprender. Porque Jesus, que era Jesus, ele lavou o pé dos discípulos. Ele era o mestre por excelência. Ele lavou o pé dos discípulos um por um. E teve um lá que falou: lava não, porque, né? Se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Porque tem também a falsa humildade, que é o que Pedro estava fazendo. O falso humilde. Não me lava não, porque eu não mereço. É melhor deixar lavar. Obedecer a Deus, que princípio? Obediência. Estou terminando, vou só pincelar. Obedecer a Deus é fácil, irmãos? Fala para mim aí. Vocês acham? Por que é difícil? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus, que os mandamentos de Deus não são pesados, diz na Bíblia assim? Diz ou não diz? Que os mandamentos de Deus não são pesados. Fala, diga assim. É fácil ou é difícil obedecer a Deus? É difícil? Por quê? Nós estamos na geração mais egocêntrica de todos os tempos. Essa geração nossa é a geração mais egocêntrica de todos os tempos. Nunca existiu uma geração tão egocêntrica, e isso é bíblico. O apóstolo Paulo fala para Timóteo qual era o tipo de gente que ia ter nos tempos finais. É só coisa ruim. E uma das coisas que existe, que está lá na carta de Laodiceia, é gente que acha que é, mas não é. Rico sou, de nada tenho falta. O que Deus fala? Infelizmente você não sabe que você é miserável, pobre, cego. Por que obedecer a Deus nessa geração é difícil? Porque a nossa vontade está muito inflada. A nossa vontade está muito grande. Isso é perigoso. Vou falar um negócio para os irmãos aqui. Isso é perigoso. Estou terminando. Vocês acham perigoso andar pela nossa própria vontade, irmãos? Sim ou não? Uma pergunta. Vocês acham perigoso? Por quê?
biblicamente falando, vou te mostrar por que é perigoso. Deus ele tem algumas maneiras de nos ensinar. Existe uma didática de Deus. A vontade de Deus ela é soberana. E Deus ele quer que nós façamos a vontade dele. E Deus tem as formas de nos ensinar. Como é que Deus nos ensina? A mais leve é isso aqui, Bíblia. Essa é a mais tranquila. É você vir num culto como hoje aqui, ou você vem domingo, ou na EBD, Deus está te ensinando, e você está sendo confrontado, falando, Deus, eu estou errado mesmo, estou errado, tem que mudar. Essa é a mais tranquila. Essa é o jeito de boa de Deus te ensinar. Quando a pessoa, ela não entende assim, como é que Deus faz? Você não está entendendo? Vou te dar uma oportunidade, vou te levantar profeta. Aí lá, vai lá o profeta, meu filho, faça assim, assim, assim. Ou então Deus te dá um sonho. Deus te dá um sonho, olha, eu quero que você faça assim. Aí Deus já falou através da palavra, Deus falou através do profeta, Deus falou através do sonho, Deus falou através da revelação, e a pessoa está lá. Você acha que a vontade de Deus é deixar de se cumprir? O que é que Deus faz? Deus começa a tocar naquilo que a gente tem de mais precioso. É bíblico isso, irmão? Sim ou não? Deus ele queria ensinar uma coisa para Faraó, só que Deus ele está deixando Faraó de castigo. Deus foi tocando. Todos, se você estudar aquilo lá, os deuses do Egito foram destruídos um por um. Deus foi destruindo, Deus não vai dar tempo de explicar aqui agora. Mas, vê se você lembra qual que é a última praga. Morte dos primogênitos. Deus foi tocando em Faraó. Deixa meu povo ir, deixa meu povo ir, deixa meu povo ir, Faraó não. A Bíblia diz que Deus endurecia o coração de Faraó. E Deus ele é assim, ele bate e ainda endurece. Se arrepende não, que eu quero bater mais. Tá pouco, eu quero te bater mais. Ele bate e endurece. Existe um versículo em Romanos, que é um dos versículos mais terríveis que eu acho que tem na Bíblia. É que diz que o homem não quis se arrepender dos seus pecados. E Deus, Romanos capítulo 1, e Deus deixou o homem viver a sua própria sorte. As pessoas acham que Deus não desiste do homem. Mentira! Tem homem que Deus deixa viver do jeito que quer, e vai se arrebentar todinho, e às vezes se arrebenta sem se emendar. Escuta o que eu estou falando. A gente fica com essa pregaçãozinha aí, Deus vai te ajudar. Irmãos, cuidado. Tem gente que Deus vira as costas e não chama mais. Está lá em Romanos capítulo 1, se você achar que eu estou mentindo, está lá. Lê lá que você vai ver. Deus vai chamando, quero não, quer não, não, se vira, vai morrer para lá. O que é que eu quero dizer? Obedecer a Deus, irmãos, é necessidade. Se o mar está fazendo terror psicológico, não. Eu estou sendo legal com vocês, eu estou querendo dizer para vocês que é importante obedecer a Deus. É bom e é sábio obedecer a Deus através da sua palavra. Quando a palavra está sendo pregada, quando a palavra está sendo ministrada, quando você lê a Bíblia. Eu estou brincando não, mas tem situações que nós passamos que a gente pensa que é o diabo. Vou falar para você bem aqui, e vou falar sem brincadeira. A maioria, hoje eu fui perguntar lá no meu serviço, uma pessoa me chegou lá e falou assim: Silmar, você acha, o que você acha do espírito lá de Saul? Vocês lembram do espírito de Saul? Quem foi que mandou? Foi o diabo. Um espírito mau da parte de Deus atormentava Saul. Vocês lembram de Acabe? Acabe tem que ir para a guerra. A Bíblia diz que Deus faz uma reunião lá no céu. Reunião no céu. Deus faz uma reunião no céu. Como que eu vou mandar Acabe para a guerra? Quem lembra disso na Bíblia? Como que eu vou mandar Acabe para a guerra? A Bíblia diz que lá no céu um espírito se levanta e fala: eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. E Deus fala o que para ele? Pode ir, vai fazer desse jeito. Esse não é evangelista. Deus, ele manda um espírito de mentira na boca dos profetas.
E lá Acabe vai para a guerra. E Deus ele foi tão misericordioso que o Micaías ainda quis. É o que eu estou falando, irmão. Micaías ainda vem e fala, ó, você entender o que eu estou falando, a questão de obediência. Micaías ainda vem, e quando ele vem, o rei fala bem assim, esse bicho velho só fala mal de mim. Vocês conhecem essa história? Esse profeta rei aí, ó, só fala mal de mim, por isso que ele está lá pão e água, só fala mal. E quando Micaías está vindo, o guarda cutuca ele. Olha, todo mundo falou bem, você não vai falar coisa ruim aqui não. Aí Micaías chega lá e fala o quê? Não, pode ir que você vai vencer. Aí o rei percebe que ele está debochando. Olha aí, ele está debochando de mim. Aí Micaías fala o quê? Vocês lembram da profecia de Micaías? Eu vi Israel deserto, como ovelha que não tem pastor. Se você for e se você voltar, não foi Deus que falou na minha boca. E mesmo assim o rei vai. Chega lá, vocês conhecem a história? O rei foi vestido de rei, botou disfarce de soldado, botou lá a armadura e não foi vestido de rei, porque nessas guerras, o rei é um dos primeiros que vai, ou é capturado. Ele botou disfarce, ele falou, Micaías, de repente está falando a verdade, botou um disfarce. Como é que o rei morreu, irmãos? Alguém sabe dizer? O soldado jogou a flecha nele, jogou para onde? Jogou a flecha para cima. E a flecha caiu aonde? No espaço que tinha na armadura para poder cair. Não foi isso? O soldado jogou a flecha para cima. Nem no rei não foi. E a flecha cai no espaço que tinha na armadura e mata o rei. Por quê? Desobediência. Então, irmãos, o que é que nós temos que entender de obediência? Eu sei que todo mundo ensina obediência de maneira muito mais suave do que eu. Eu estou ensinando de maneira pesada, né? Mas é bom também. O que é que nós temos que aprender? Que obedecer, irmãos, é bom. E desobedecer tem consequências. Obedecer é bom, mas desobedecer tem consequências. E quando a gente aprende da maneira correta, obedecer, é muito legal, porque você lê a Bíblia e obedece, fica tranquilo. Agora, quando Deus tem que tocar naquilo que a gente ama, naquilo que a gente preza, e eu vou falar um negócio para os irmãos aqui, irmão, debaixo do temor de Deus, e falando muito seriamente, Deus toca. O que eu estava falando é, a maioria das coisas que o povo pensa que é o diabo, não é o diabo, é Deus. Ah, o diabo está me apertando. Olha direitinho. Olha direitinho. Ah, o diabo está me surrando. Vê direito, irmão. Por que eu falo isso? Existe um versículo lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18, se eu não me engano. Aquele que é nascido de Deus não peca, não vive em pecado. Porque aquele que é nascido de Deus, o inimigo não lhe toca. O que eu quero falar com isso? O diabo, ele não pode tocar em crente, irmão. Pode ou não pode? Não pode. Em crente que está de pé, o diabo não pode tocar, ele só pode tocar com a permissão de Deus. O diabo só toca em nós com a permissão de Deus. Então acontece o quê? Às vezes nós estamos agindo errado com Deus, e nós estamos achando que é o diabo e não é. E às vezes Deus está nos chamando para o conserto e nós não estamos entendendo. Isso acontece com a gente, não acontece contigo não? Comigo acontece, né? Eu sou crente, né? Comigo acontece isso, deve acontecer contigo também. E o último princípio aqui é conhecer a vontade de Deus. Irmão, você já fez uma oração? Eu estou fazendo essa oração esses 2 dias. E estou com medo dela, mas estou fazendo. Porque eu estou precisando fazer. Que oração é? Deus, me mostra qual é a tua vontade para a minha vida. Você já fez essa oração? A gente precisa fazer. Existem muitas pessoas que não querem fazer essa oração porque tem medo da resposta. Porque se Deus quiser mandar a pessoa fazer uma coisa que ele não quer fazer, ele não vai fazer. Mas Deus às vezes ele vai cercando a pessoa de um jeito. Ele vai cercando. Ele vai mostrando algumas coisas assim, que você fica quase sem saída. Você tem que fazer essa oração. E eu vou te falar uma coisa aqui, já vou encerrar agora. Se alguém quiser participar, a oportunidade está franqueada.
Vou te falar uma coisa, conselho de irmão. Nós que somos discipuladores e discípulos. Eu quero que você leve isso que eu vou falar aqui, irmão, para a tua vida. Porque isso aqui é, como diz o apóstolo João, isso aqui é saúde para a tua alma. A gente pode evitar muito sofrimento se nós conhecermos a vontade de Deus. A gente pode evitar muito sofrimento. Porque às vezes o sofrimento vem na nossa vida, é Deus nos levando para o centro da vontade dele. E quando a gente pede para Deus, Deus, qual que é a tua vontade para a minha vida? O que você quer comigo? O Senhor, né? O que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer de mim? Porque muitas vezes, irmãos, o que nós queremos é uma coisa, e o que Deus quer é outra coisa, diferente. E muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, a gente tem que ser corajoso. A gente precisa ser corajoso. Escute essa palavra, que às vezes Deus está falando contigo aqui nessa noite. Para fazer a vontade de Deus, a gente tem que ser, às vezes, corajoso. Porque na maioria das vezes, boa parte das vezes, fazer a vontade de Deus nos tira da zona de conforto. Eu volto a dizer para os irmãos, é uma coisa que eu não tenho como esquecer. Não tem aquele homem que Jesus curou e que falou assim, pega a tua cama, não tem? Vai lá, te curei aqui, mas leva a tua cama. O povo fala que é para ele ficar lembrando de onde ele saiu. Eu não tenho como esquecer, irmãos, do que Deus fez na minha vida, porque eu estou aqui na Assembleia de Deus. Então assim, toda vez que eu estou aqui, eu lembro quem eu era, o que eu tive que fazer. Eu nunca planejei estar aqui no meio de vocês, nunca. E volto a dizer a mesma coisa que eu falei quarta-feira passada, penei até me adaptar a ser assembleiano. Penei porque você só vai entender se você crescer na igreja tradicional. Se você crescer num sistema e você tiver que ir para outro, você vai entender o que mais ou menos eu passei. Eu tinha muito conhecimento bíblico, já vim para cá com bastante conhecimento bíblico, mas eu não tinha a vivência espiritual. Então Deus teve que me mostrar muita coisa, Deus teve que me quebrar demais aqui na Assembleia de Deus, me quebrar demais. Então Ele foi me quebrando um monte de coisa, aquilo que eu falei, um monte de coisa que eu achei que sabia, Deus teve que me mostrar que eu não sabia. Um monte de coisa que eu achei que era de um jeito, Deus teve que me mostrar que era de outro. Ele me mostrou isso me quebrando, me humilhando, me fazendo gemer, me fazendo chorar. Quantas e quantas vezes eu quis sair dessa igreja aqui? Muitas vezes. Eu sentava lá em cima, só Deus sabe como é que eu estava, irmão. Eu via para os cultos aqui, sentava lá, e eu estava orando, Deus, eu tenho que estar aqui mesmo, fala para mim a verdade. Tem que eu sair dessa igreja, irmão. Muitas vezes, por situações que eu passei aqui nessa igreja, várias vezes. Mas eu orava a Deus, falei, Deus, o Senhor permite, eu posso sair? Eu nunca tinha sentido a permissão de Deus. Eu queria sair, já estive no gabinete do pastor João 2 vezes. O pastor João me recebe aqui que eu estou saindo. Aí eu ia para oração. E aí, Deus, a minha vontade é sair. O que o Senhor tem para a minha vida? Eu nunca senti a permissão de Deus para sair. E aí eu continuava porque eu entendia que Deus queria ainda me ensinar mais coisas aqui neste lugar. E o que é que eu quero lhe falar, irmãos, com isso? A gente não faz só a nossa vontade não, na nossa vida cristã. A gente tem que fazer o que Deus quer que nós façamos. A vontade de Deus, às vezes, ela é boa, perfeita e agradável. Mas até você chegar nesse patamar aí, Deus te quebra demais. Às vezes você acha, vamos ficar de pé para nós orarmos? Se você quiser falar alguma coisa, depois você fala. Mas eu quero fazer a oração. Então às vezes você acha assim, eu vim nesse culto aqui, ouvi sobre discipulado, estou ouvindo esse tanto de coisa aqui, acho que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Creio que Deus está falando com vidas aqui nessa noite. Espero que esteja. Da necessidade de nós cumprirmos princípios, da necessidade de nós renunciarmos, obedecermos a Deus, entendemos que a nossa vontade ela é uma e que a vontade de Deus às vezes é outra.
E que às vezes nós aprendemos a vontade de Deus sendo quebrado mesmo. É um método que Deus tem para nos esvaziar. Nos esvaziar de nós mesmos, do nosso egocentrismo, de quem a gente acha que é, daquilo que a gente acha que é certo. Eu tive que passar por isso. Deus teve que me quebrar, me moer, me fazer chorar, me fazer ficar com raiva de gente, depois pedir perdão e ser perdoado. É assim. Vida de crente é assim. E a gente fica com raiva, e pede perdão, e é perdoado, e abraça, e chora. É assim. O crente é desse jeito. Então às vezes eu não sei como é que está a tua vida. Você acha que a tua vida está às vezes sem rumo, ou você não está entendendo as coisas que estão acontecendo. Talvez seja um sinal de que Deus está querendo que você chegue mais perto. Talvez seja um sinal que Deus está querendo te mostrar que Ele tem uma direção para você que você ainda não entendeu. Então quem sabe chegou a hora de você fazer essa oração. Deus, me mostra qual é a tua vontade para a minha vida. O que o Senhor quer que eu faça? Agora, para finalizar, faça a oração e tenha coragem. Tenha coragem de fazer o que Deus está te mostrando. Tenha coragem de estar no centro da vontade de Deus. Porque ser crente é uma bênção. Ser crente é uma bênção. Mas tem essas partes. E essas partes são bênção também, porque depois que a gente passa por essas partes, a gente fica melhor. Deus Santo, Deus Poderoso, agradecemos a Ti, meu Pai, por essa oportunidade. Eu peço a Ti que o Senhor venha ministrar no coração dos meus irmãos, meu Pai, essa palavra. Eu fui apenas um instrumento que proferiu, Senhor Deus, a Tua palavra, mas que ministra essa palavra nos corações, o Espírito Santo de Deus. Então eu peço a Ti, meu Pai, que Teu Espírito Santo venha ministrar essa palavra em cada coração. Que o Espírito Santo venha completar a obra, meu Pai, em cada vida que aqui está. Eu peço a Ti, meu Deus, uma bênção especial para cada um que saiu da sua casa e veio até aqui. Que o Senhor venha abençoar grandemente. Que o Senhor venha, Senhor Deus, estar entregando aquilo que tem buscado. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar com saúde. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, com aquilo que está colocando diante de Ti. Nós somos carentes, meu Pai, das Tuas bênçãos, carentes da Tua atenção, carentes do Teu agir. E nós estamos na Tua casa nessa noite. E queremos aproveitar a oportunidade, Senhor Deus, para Te pedir que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha resolver os nossos problemas, que o Senhor venha entrar, meu Pai, naquilo que está difícil, que o Senhor venha em nome de Jesus, Senhor Deus, está agindo na nossa vida, Senhor. Pedimos a Ti em nome de Jesus, age na nossa vida, age com o Teu Santo Espírito, faça aquilo que nós não podemos fazer, Senhor Deus. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo, amém. Evangelista Diego. Ainda de pé, Deus abençoe o evangelista Silmar, Deus abençoe cada um dos irmãos. Foi maravilhoso esse momento, essa palavra, né? Só lembrando, amanhã temos nossa projeto de vida, aqui às 6 horas da manhã, e o culto à noite, Quinta da Vitória. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam sobre a vida de todos nós, não só hoje, mas para sempre. Amém? Glória a Deus. Está terminada em nome de Jesus. Tenha ótima noite.
Deus assim, Deus assim. E você passa algumas coisas que você não tem. Por que você está passando? Você imagina que você está fazendo. E lembra assim, Se não voltar, né? E aí? eu vejo pessoas que sabem muito bem o que é. Por isso que eu falei que Depois vamos pôr essa. Olha, vai lá, sincero. Vai sair assim. mas é meio que você está Eu já tive eu fico fazendo assim, essa questão, né? Eu penso que vai chamar de ministério, tiver exigir tempo. Aí eu fiz um teletrabalho, eu fiz um teletrabalho qualquer lugar, mas, sabe assim, aí é errado tentar para alguém, viver a situação sem que é o que Paulo falou aí, o pessoal confunde. Sem estar batido, sem não sei o que, sem não sei. Eu não sei, eu ainda não sei. Eu gostaria de não saber. É muito melhor. Deve ser.